Estou continuando aqui na entrevista com o sociólogo Gustavo Venturi, que foi o coordenador da pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado. Foi feita em agosto de 2010, essa pesquisa pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC. E agora eu queria falar um pouco da notícia que saiu no Metro, de 3 em cada 10 mulheres deixam emprego para cuidar dos filhos. Essa foi a primeira informação que eu tive da pesquisa. E aí a minha dúvida foi, então 70% não deixa? Não, aí na verdade esse era apenas para o grupo que já trabalhou alguma vez e deixou de trabalhar, né? De qualquer forma, isso nos remete a uma questão que foi aplicada para todas, que é, se você pudesse escolher livremente, né, independente de qualquer outro fator, o que você preferiria? Dar mais atenção, vamos dizer assim, para o seu desenvolvimento, seja profissional, ou na educação, etc, etc. Enfim, cuidar mais, vamos dizer, de um desenvolvimento próprio, né, da construção da autonomia da mulher, ou cuidar da família e dos filhos, né? E o que surpreendeu nessa pesquisa agora de 2010 é que esse dado não mudou em relação a 2001. Deu os mesmos 52%, que é uma ligeira maioria absoluta, das mulheres que dizem que prefeririam investir, vamos dizer assim, na sua autonomia antes de se preocupar com a casa e com a criação de filhos. Quer dizer, eu preciso trabalhar, ter minha autonomia profissional para depois me tornar mãe. Se pudesse priorizar antes, faria isso antes de cuidar da família. E um terço que permaneceu dizendo que preferiria, se pudesse escolher livremente e tal, cuidar da família. Por que isso não mudou em uma década, se uma série de outros indicadores da pesquisa apontaram um avanço positivo das mulheres, inclusive na sua consciência a respeito da importância da construção dessa autonomia? Isso aqui nos remete para aquela tua questão anterior, não é? Tudo indica que não mudou a situação da divisão do trabalho doméstico, ou seja, as mulheres fizeram esse movimento de ir buscar, de trabalhar fora, né, sem que os homens tivessem feito a contrapartida naqueles que estão em relação de casal, na sua grande maioria, sem que os homens, na sua grande maioria, fizessem a contrapartida de dividir o trabalho doméstico. Então, isso faz com que a chamada dupla jornada, né, que é uma questão já tratada pelo movimento feminista já há algumas décadas, os dados sugerem que ela está bastante estável, vamos dizer, não mudou na última década. Continua sendo um problema e, portanto, um peso para as mulheres que faz com que elas pensem duas vezes, né? Qual que é o custo da busca dessa autonomia. Eu queria falar um pouco dos preconceitos que existem nessa relação maternidade, trabalho, afazeres domésticos e do movimento feminista em si. Tenho a sensação de que o movimento feminista, para poder lutar pelo trabalho, ficou em algum momento um pouco contra essa maternidade, e essa luta, me parece que ela ainda é muito real, né? Assim, tem alguma percepção de que há um equilíbrio nesse processo, ou esse equilíbrio só acontece com esse homem assumindo mais esses afazeres domésticos, e dentro desses afazeres domésticos está cuidar dos filhos ou não? Queria entender um pouco essa volta. Veja, como bandeira política, não é, esse próprio dado que eu citei, o fato da dupla jornada continuar sendo um peso grande para as mulheres, sem a contrapartida masculina na divisão do trabalho doméstico, mostra que é correto continuar agitando essa questão. No entanto, se nós olharmos o resultado, nós fizemos uma pergunta se as mulheres se consideram feministas ou não, né? E mesmo fazendo depurando algumas respostas de mulheres que confundiram feminista com feminina, né, e depois definiram ser feminista como cuidar prioritariamente do marido, da casa e dos filhos, etc. Né? Ser feminista seria cuidar dos filhos. Não, algumas confundiram, mas mesmo tirando esse confundir, 1/3 das mulheres brasileiras hoje se consideram feministas. E tem uma noção clara de que isso significa a independência da mulher, a construção da sua autonomia, né, a igualdade de direitos. Então eu diria que, e não necessariamente abrem mão, é evidente, da questão da maternidade, porque isso ainda é
né, tudo indica continuará sendo um traço forte, definidor da identidade feminina. Então, eu acredito que apesar dessa disputa, vamos dizer assim, de agendas que você apontou, na prática, uma grande parte das mulheres brasileiras tem incorporado o que seria uma agenda feminista, né, e os ideais de uma agenda feminista do ponto de vista da autonomia da mulher, de independência, de igualdade de direitos em relação ao homem, a ponto de assumir, né, essa identidade que muitas vezes no Brasil, ou historicamente, foi vista com um certo estigma, né? Sim. Feminista como aquela militante que não gosta de homem, que não pode ser mãe, que nega a questão da maternidade e tal. Então acho que esse problema está se diluindo, porque é uma assimilação na prática estamos falando aqui 1/3 das mulheres brasileiras que se consideram feministas. Estamos falando aqui de mais de 20 milhões de brasileiras, né, nessa faixa etária que a pesquisa cobriu, acima de 16 anos. E aí a questão dos afazeres domésticos e a questão da criação dos filhos, ela está tudo dentro de uma cesta só, dentro dessa pesquisa, ou elas são tarefas, ou como que se enxerga? Nós medimos o tempo dedicado para cada uma dessas coisas de forma diferenciada, assim como o tempo de cuidado de idosos e doentes, tá, na casa. Mas em todos os casos, seja cuidado da casa em si, cuidado de crianças e cuidado de idosos e doentes, o peso, a jornada das mulheres tende a ser muitas vezes superior à jornada dos homens. Essa questão não está devidamente equacionada e por isso, a nosso ver, essa dificuldade ter de alguma forma refreado ou está aparentemente estabilizado esse movimento das mulheres em busca de uma maior independência econômica. Eu não consegui detectar se a pesquisa avaliou isso, mas assim, a gente percebe, pelo menos na mídia, que tem um novo pai. E esse pai está realmente assumindo cada vez mais tarefas. O pai tem orgulho de falar que troca fralda de criança, o pai tem orgulho de levar a criança na escola. A reunião de pais hoje não está tão lotada de mães, tem um pai às vezes no meio das 60 mães. Mas assim, a gente percebe isso no nosso dia a dia e percebe um certo orgulho desse homem em assumir essa paternidade. E me parece uma coisa nova quando eu lembro do meu pai ou da geração dos meus pais. Separa um pouco isso, quer dizer, essa criação dos pais talvez seja uma forma de se ter autonomia, de compartilhar mais isso na questão do gênero, e o afazeres domésticos acho que é um problema aí para os dois, ou ambos ainda não conseguem em função do trabalho e da profissão. É provável, a gente não controlou isso, não aprofundou essa questão na amostra dos homens, né? É provável, certamente é mais prazeroso, né, de alguma forma, a relação com os filhos, que é uma coisa em permanente construção, do que, né, limpeza e lavar prato, que são aquelas tarefas intermináveis do cotidiano, que não há essa relação, essa interação humana. Então é possível, uma hipótese interessante a ser investigada, quer dizer, os homens fizeram um movimento, uma parte dos homens, né? Porque, vamos dizer, na nossa cultura ela ainda é caracterizada por essa divisão muito radical. Então, certamente tem uma parcela de homens que está percebendo a riqueza que existe nesse tipo de relação e percebe o quanto tem a ganhar entrando nesse campo, né, dividindo com a mulher, assumindo responsabilidades aí também nesse acompanhamento dos filhos. Há questões também de fundo, não dá para a gente reduzir tudo a um problema de vontade ou de consciência, né? Nós temos um problema de estruturas, então a sociedade, da mesma forma que há esse problema no âmbito privado, nós temos um problema no mercado de trabalho, né? A discriminação das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, que faz com que as mulheres ainda hoje em funções semelhantes ganhem, se eu não me engano, dados recentes do IPEA agora, 70% do que os homens ganham nas mesmas funções, acaba favorecendo com que o homem vá buscar trabalho fora e a mulher, né, fique com trabalho. Ela ganha 30% a menos do salário que o homem. Na média. Então isso acaba empurrando os casais, se tiver que optar entre um trabalhar e outro ficar em casa, ou fazer meio período, né? É a mulher que acaba sacrificando, até porque o retorno do trabalho dela fora é menor, tende a ser menor do que o do homem.
Então a gente não está aqui num campo só de vontade ou de problema de consciência, temos problemas estruturais na sociedade que também têm que ser equacionados e, de novo, as políticas públicas são fundamentais nesse sentido. E aí, só para a gente finalizar, a questão da política pública, a gente sempre fala da licença maternidade, agora está começando a falar da licença paternidade. Há outras legislações que poderia ser trabalhado, a gente sempre está falando do mercado de trabalho. Isso é um exemplo claro, né, que a Constituição de 88, a mulher foi de 3 para 4 meses de licença maternidade, o homem conquistou seus 8 dias de licença maternidade. Né? É sabido que países como a Alemanha têm um prazo muito mais longo, em certas situações 2 anos, e sendo indiferente qual dos dois do casal que vai receber. Então isso é um incentivo claro para que essa divisão aconteça. Aqui no Brasil a gente está longe disso. Outro problema crucial, que daria uma independência maior para as mulheres, eu acredito que agora o governo Dilma, até por uma sensibilidade maior com essa questão e pelo avanço dessas demandas, está dando sinais de que vai trabalhar com essa questão, que é o problema das creches. Né? Ainda uma minoria da população brasileira tem acesso a creches, para aquela educação dita infantil. Né? E isso prende muito mais as mulheres do que os homens, pelas razões que a gente já expôs, e porque no começo desse processo é natural, aí sim, assim, quando a gente está falando de gestação, onde a mulher acaba tirando uma licença, e depois a amamentação, né? Então você tem um primeiro ano, um ano em que é natural, e isso não é biológico, de que a mulher se afasta, vamos dizer, do mercado de trabalho, e o homem não. Mas a partir dali não deveria haver essa desigualdade de oportunidades. Gustavo, muito obrigada pela entrevista e pela oportunidade aqui do seu tempo. A gente fez 3 entrevistas que vão estar sendo publicadas no YouTube e eu espero que a blogosfera materna possa discutir isso amplamente e a gente vir aqui daqui os próximos 5 anos, que vai ter a próxima pesquisa. Espero que sim. Como pesquisador, acho que quanto mais pesquisa, eu espero melhor. Que as empresas tenham consciência da importância de patrocinar para que a gente tenha uma noção desse mapeamento e da nossa própria identidade. Né? Exato. Obrigada. Eu que agradeço.